Hello galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim, como vocês viram pelo título, falar como que eu consegui 960 na redação do Enem, como eu passei de 720 em 2018 para 960 em 2019. Eu queria dizer que eu tenho uma fórmula para redação. Na hora do Enem eu não criei a redação na minha cabeça, eu tinha tipo uma coisa já pronta, entendeu? Então eu vou ensinar isso aqui pra vocês. Quando eu tava estudando isso daqui eu fiquei, nossa, será que isso vai dar certo? Se der certo eu vou fazer um vídeo. Aí eu consegui 960 e fazer o vídeo, porque é uma fórmula que não dá errado e cabe em toda a redação. Eu entrei pelo Enem e agora estou fazendo biomedicina. Se vocês quiserem saber um pouco mais dessa faculdade, coloque aqui nos comentários. Bom, eu tenho esses papéis aqui e neles eu escrevi a minha fórmula. Então é assim, tem a fórmula da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, que é o que você tem que ter. Eu consegui 3 modelos de introdução e eu consegui no Instagram @foco na redação. Vou deixar o arroba aqui, porque é exatamente o que eles colocaram lá. Tipo, eles colocam o modelo de introdução. Eu acho que eu mudei um pouco, não sei direito se eu deixei ou mudei um pouco, mas eu peguei essas introduções lá, então não fui eu que criei. Primeira, isso é uma coisa, na introdução eles gostam muito que você faça alusão. Então, todas essas têm alusões. O primeiro é de Barão de Tararé, que ele foi o criador do jornalismo alternativo. Então é assim, Barão de Tararé, um dos criadores do jornalismo alternativo durante o período da ditadura no país, estava certo ao dizer: o Brasil é feito por nós, só falta desatar os nós. Nesse sentido, o problema se apresenta como um dos nós a serem desatados. Então, isso é bom porque o Enem sempre vai te dar um problema. Então, qualquer problema você pode se encaixar aqui, porque ele fala de um problema. Então, nesse sentido, a democratização do cinema se apresenta como um dos nós a serem desatados. Então, você já fala que é um problema aí. O Enem adora isso. Então, todas as introduções, elas sempre vão caber para um problema. O que eu usei na minha redação foi esse aqui, do Policarpo Quaresma, do livro. Policarpo Quaresma, protagonista de Lima Barreto, do clássico livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, sempre teve como característica marcante um nacionalismo ufanista, acreditando em um Brasil utópico. Entretanto, o problema torna o país ainda mais distante do imaginado pelo sonhador personagem. Gente, isso aqui é incrível. O único problema é que você vai ter que lembrar de tudo. Cada palavra você vai ter que lembrar. Mas não se preocupe, porque quando chegar no dia vai valer a pena, porque é só você encaixar as coisas e vai ficar bem mais fácil pra você. É só você encaixar, de verdade. Você vai ver que a minha redação tá igualzinho isso aqui, só que eu só encaixei as palavras. E o terceiro, você pode escolher qualquer um desses três, é sobre Sísifo, da mitologia grega. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingiu o topo do rochedo, contudo vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Originariamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana das pessoas que sofrem com o problema. Então, por exemplo, se fosse a democratização do cinema, as pessoas que não têm acesso ao cinema, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do acesso ao cinema. Nesse contexto, não há dúvida de que a democratização do cinema no Brasil é um desafio. Então é tipo isso, entendeu? Esse aqui é um pouco maior do que os outros dois, porque você tem que explicar mais. Por isso que eu não usei esse, porque eu teria que lembrar mais, mas se você gosta, você pode usar. Temos a segunda parte da introdução, que aí você fez a alusão, e agora você vai ter que separar 2 motivos pelo qual ocorre esse problema. Então, essa é a minha base. Nessa perspectiva, seja pela desinformação da sociedade, seja pela negligência governamental, muito possivelmente também vai ser um problema pela negligência governamental. Então, a negligência governamental faz com que a democratização do cinema não seja possível. Então, essas são as 2 coisas que eu criei aqui. Provavelmente sempre vai ter no problema desinformação da sociedade e negligência governamental. Então você tem que dar 2 motivos porque o problema está ocorrendo na introdução. O problema
continua afetando de forma negativa o cotidiano brasileiro, o que exige uma reflexão urgente. Tá, então essa foi a introdução, então eu vou ler agora a introdução da minha redação que ficou 960. Policarpo Quaresma, protagonista de Lima Barreto do clássico livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tinha como característica mais marcante o nacionalismo fanista, acreditando em um Brasil utópico. Entretanto, os desafios encontrados em democratizar o acesso ao cinema tornam o país ainda mais distante do imaginado pelo sonhador personagem. Nesse sentido, seja pela negligência governamental ou seja pela falta de incentivo da população. Então, nesse caso, eu não usei desinformação da sociedade, mas podia ter usado, mas eu coloquei... que eu coloquei? Ah, tá. Falta de incentivo da população. Eles não incentivavam a melhorar o cinema. Então eu botei isso, pode ser uma coisa também que dá pra qualquer problema. Falta de incentivo pela população. O descaso com a democratização ao acesso ao cinema continua afetando uma significativa parcela da população. Então eu não usei essa última parte, mas você pode usar. Ou você pode falar que isso afeta a população em geral. Desenvolvimento, vamos lá. No primeiro desenvolvimento, a gente vai falar da primeira coisa que nos impede de chegar ao problema, que no caso da minha redação foi o descaso do governo. Então eu coloquei assim, vai ficar assim. Em primeira análise, o descaso estatal com o problema no país mostra-se um desafio à pessoa que sofre com o problema, uma vez, isso sempre funciona, tá? Uma vez que poucos recursos são destinados pelo Estado ao problema. Mas aí você fala de um outro jeito, não sempre coloca a mesma coisa. Mas entendeu? É só você encaixar o problema lá dentro. De acordo com a publicação do site, aí você usa o quê? Você usa o texto base. Porque sempre eles vão dar tipo uma tabela, alguma coisa aí. Então você vai usar isso no seu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então nós vamos ter 4 parágrafos. Introdução, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e conclusão. E aí dá as linhas certinho. Tá. E aí você vai pegar do texto base alguma informação que mostre o descaso estatal com isso. Então no caso, eu falei que... Então você pode usar esse. Poucos recursos são destinados a isso. Então você tem que pegar alguma coisa disso no texto base. Então eu peguei no texto base, por exemplo. Aí, de acordo com a publicação do site Cinema Perto de Você de 2019, as áreas de renda mais alta das grandes cidades foram privilegiadas no período em que salas de cinema estavam sendo construídas no Brasil. Aí eu expliquei. E aí você tem que acabar, né? Consoante a isso é legal que você sempre tem esses negocinhos, eu não lembro o nome disso, mas sempre prontos, então você nunca vai repetir eles. Faz-se mister que o Estado invista minimamente na ampliação de redes de cinema, no problema, principalmente em áreas de menor renda. Então, esse final do desenvolvimento sempre vai estar pronto. Então, consoante isso, faz-se mister que o Estado invista. Ele sempre vai investir no problema, entendeu? E aí você só bota o problema lá e tá tudo certo. Agora, a segunda parte do desenvolvimento. Não precisa ser tão grande quanto a primeira. Por exemplo, agora a gente vai começar assim. Somado a isso, a falta de incentivo ao governo pela população, que foi a segunda coisa que impede da gente resolver o problema. A falta de incentivo pela população. Então a gente tem que falar isso no terceiro parágrafo. Dificulta a execução de melhorias no problema. Segundo o... Agora vai. O que o Enem adora é que você bote citações de fora. Mas eu fico assim, gente, como que essas pessoas lembram de citações de Albert Einstein? Eu fico, hã? E tipo, umas coisas muito bizarras, que eu não sei como as pessoas lembram disso, mas eu achei uma citação que serve para qualquer problema. Então você pode enfiar em qualquer redação que vai dar certo. É a citação do jornalista irlandês George Bernard Shaw. O progresso é impossível sem mudanças. Então, o problema não vai se resolver sem mudanças. Ou seja, sempre vai dar pra botar lá, porque o Enem sempre dá problemas pra você resolver. Não use isso na FUVEST, porque às vezes a FUVEST não dá problemas. Então isso é só pro Enem que dá problemas, tá bom? Então, o progresso é impossível sem mudanças.
Analogamente, reivindicações da sociedade pelo problema são necessárias para a realização de mudanças necessárias. Então, sempre vai precisar de mudanças, porque é um problema. Então, se é um problema, precisa de mudanças. Então, já tá pronto aí, é só você botar o problema dentro. Ótimo. Espero que isso não esteja muito confuso. Espero que as coisas que estão escritas aqui façam um pouco de sentido pra vocês. Então, basicamente, o que eu coloquei nesse final, analogamente, reivindicações da sociedade pelo acesso ao entretenimento, sempre muda, tá? Não coloque igual, tipo, a coisa da sociedade para o acesso ao cinema, não coloca sempre isso, sempre muda. Então, por exemplo, eu coloquei assim, ao acesso a entretenimento cinematográfico. Eu não falei cinema, eu falei entretenimento cinematográfico. Ou seja, sempre tenta mudar. Sempre nos textos básicos eles mudam um pouco. Então tenta pegar essas palavras e botar aqui. Porque eu nem não gosto quando você repete as coisas. São necessárias para a realização de mudanças necessárias. Então, lá em cima eu falei assim, falta incentivo da população. Aí, para resolver esse problema, eu coloquei assim, a sociedade precisa reivindicar. Então você precisa resolver o problema que você colocou no primeiro parágrafo. Então, eu resolvi o problema do descaso estatal, que você faz o quê? Você investe. Você investe no cinema. E lá do desincentivo da população, você faz o quê? A população tem que reivindicar. Agora, se ela vai, eu não sei. Mas eu sugeri e resolvi o problema. Agora a conclusão. Portanto, o problema no Brasil, sempre, né? Por meio... apresenta barreiras preocupantes. Para amenizar esse cenário, urge que o Estado... Aí se você falar disso que eu te falei, que eu sempre ponho negligência do Estado. Então, urge que o Estado invista. É isso que você vai falar. Urge que o Estado invista por meio de verbas governamentais. Fala isso, porque ele precisa saber qual é o meio. Se você não botar isso, ele vai te tirar ponto. Por meio de verbas governamentais. Aí você fala o que eles precisam fazer. No caso eu falei, eles precisam criar salas de cinema para as pessoas que precisam mais. Eu falei isso. Então, resolvi o problema. E aí, só que você precisa fazer assim, ó. Para as pessoas que precisam mais. Mas aí você tem que completar. Aí você precisa falar pra quê? Ai, mas nem me cansa. Pra quê? A fim de que os mais pobres tenham acesso ao cinema. Então você tem que colocar isso, tem que falar. O que urge? Que o Estado invista. Por meio do quê? Por meio de verbas governamentais. Para atingir a população menos favorecida. A fim de atingir a população menos favorecida. Então, você tem que colocar todas essas 4 coisas, senão o Enem vai te tirar pontos. Então, segunda coisa, que é a falta de incentivo da população. Nós temos que resolver este problema. E ainda, cabe à população promover manifestações. Isso sempre cabe se você botar, por exemplo, falta de incentivo pela sociedade, que sempre vai caber. Você pode usar isso já feito, tá bom? E ainda cabe à população promover manifestações através de, por meio de, o quê? Abaixo-assinados. Abaixo-assinados. Para o quê? Com o intuito de pressionar a realização de obras de novas salas de cinema pelo país. Com o objetivo de alcançar aqueles que não tenham acesso. Então, se ele não estivesse pronto, ficaria assim. E ainda, cabe à população promover manifestações através de abaixo-assinados direcionado ao governo. Isso sempre vai caber se você botar aquelas 2 coisas que eu falei. Com o intuito de pressionar ao governo a melhorar o problema, de alguma forma, com o objetivo de alcançar as pessoas que não têm acesso a alguma coisa por causa do problema. Entendeu? E agora, para finalizar. Somente assim será possível permitir uma resolução do problema no Brasil. Então, essa última frase sempre vai caber, tá bom? Somente assim será possível permitir um acesso democrático ao cinema no Brasil. Uma resolução do problema no Brasil. Meu Deus, eu espero que quando eu vou editar isso não fique tão confuso quanto pareceu.
A única coisa que vocês têm que fazer é ficar relendo esse negócio até o dia do Enem, tá bom? Então, nesses espaços vocês vão colocar o problema sempre, e sempre vai caber. Então você já tem uma frase de uma pessoa que sempre vai caber, o Enem vai te dar, vai ficar feliz com isso, porque ele ama citações, ele ama citações. Ele ama alusões, sua alusão já tá pronta. Você tem 3 opções, inclusive, de alusões. Você já tem tudo pronto e na hora é só você ver o problema e botar dentro. Você só precisa ter esse modelo na sua mente, tá bom? Então eu tô fazendo esse vídeo agora. Maio, eu não sei... Maio não, abril. Como que vai estar, se vocês vão fazer o Enem ou não. Mas eu espero que sim, e espero que vocês consigam gravar este modelo de redação até lá, tá bom? Então, muito obrigada a todos que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham entendido, espero que isso tenha te ajudado, meu Deus, eu espero que isso tenha ajudado muito, gente, porque me ajudou muito, tipo, 700 vídeos pra 960, é muita coisa. Mas, muito obrigada por ter assistido o vídeo, e até o próximo. Não esqueça de deixar o like, comentar aqui sugestões de vídeo e se inscrever no canal.